Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nesse episódio vamos comentar sobre um anime maravilhoso. Inclusive foi o nosso anime do ano passado, né? Que a gente votou aí no nosso podcast de melhores animes do ano, né? Do ano 2023. Não podia faltar, já que ele acabou na semana que a gente está gravando esse episódio, né? Frieren e a Jornada para o Além. Vamos comentar o que, é que a gente achou dele com mais profundidade, claro, porque no podcast Melhores Animes a gente comenta bem superficialmente, né? Vamos dar mais detalhes de produção, o que, é que a gente achou, e agora com o arco mesmo, né? Fechado, né? Dessa primeira temporada de Frieren, vamos dar os nossos pareceres, nossas opiniões aqui. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Denison Ghiseline. Boa noite, bom dia, boa tarde. Assistir Frieren é que nem jogar um jogo de RPG e ir direto para o final do jogo, e aí você volta para fazer todas as side quests. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos ver esse New Game Mais, né, Denis? Praticamente é o New Game Mais. O que acontece depois que o jogo termina? E não podia faltar Sérgio Peixoto Silva, diretamente da AnimeX. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver nos ouvindo. E vamos falar sobre esse anime espetacular que, na minha opinião, superou até o próprio mangá onde foi baseado. Olha só, tô curioso para saber a opinião de vocês. E não esqueçam que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries ou animes, né? Como o próprio Frieren. E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, no YouTube também, temos nosso canal lá, ou qualquer dispositivo ou aplicativo de podcast que você utilize aí no seu celular. E se você nos acompanha no Spotify, por favor, nos siga e nos avalie em 5 estrelas. E nas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, @Nerdebate. Vamos lá. Frieren está disponível na Crunchyroll, dublado e legendado, né? Dublagem em português foi como eu comecei a assistir. Só que como a dublagem tá saindo, tipo, 2 ou 3 episódios de diferença do episódio semanal, né? Do Simulcast. Então chegou um tempo, quando começou ali digamos assim, o exame Chunin dos magos, né? Foi ali no comecinho do exame Chunin dos magos ali que eu parei na dublagem e tive que acompanhar só legendado, né? Mas a dublagem, assim, quem não viu dublado ou quem só acompanhou legendado até então e quiser rever, a dublagem eu gostei. Nosso amigo Bruno Elias não gostou da dublagem, Achei comentou com a gente. razoável. Eu achei interessante, eu gostei de verdade. Tanto é que quando eu fui ver o legendado, eu estranhei muito algumas vozes. Mas eu gostei. Eu achei ok também a dublagem. Inclusive, o Mauro Castro também tá na. Eu vi justamente o episódio que o Mauro Castro compartilhou com a dublagem dele. Ele faz o mago aquele mago mais velho, né? Que aparece lá Isso, no teste. isso. E Frieren é um anime especial, digamos assim, né? É diferente, tem um. Foi o que E, pegou todo mundo pelo coração, né? Não é à toa que na data que a gente tá gravando, já aconteceu em alguns momentos antes, ele subiu pro primeiro no ranking na Anime List, aí depois voltou Full Metal, e agora, quando terminou o anime, né? A primeira temporada. tanto no My Anime List como no Anime News Network, né? Pois é, então. Tá lá em primeiro lugar. Frieren do estúdio Madhouse, né? Ou seja, não precisa nem dizer outras coisas que esse anime já foi feito pelo Madhouse, né? Aqui no Brasil o mangá está em publicação pela Panini. No Japão ele é escrito por Kanehito Yumada, ilustrado por Tsukasa Abe, lançado, né, serializado semanalmente na Shonen Sunday e publicado pela Shogakukan. É, a direção, olha só, Denison, a direção é feita pelo Keishiro Saito de Bolt the Rock.
É, só pra você ver que tem gente que sabe contar história recontando história. Uhum. Roteiro de Tomohiro Suzuki, por exemplo, fez One Punch Man. Design de personagem por Reiko Nagasawa de Tact of Destiny. E trilha sonora também, que é excelente, de Evan Cole. Por exemplo, Violet Evergarden, né? Por exemplo. Para a instrumentação da música norte-americana? Aqui tem o nome Evan Cole. Vamos ver então quem é Evan Cole. Eu sei que aqui é dito como Violet Evergarden. Vamos ver. É um compositor americano. Oh, não via isso desde o Abismo. Lembra lá o The Abyss? Made in Abyss. Made Abyss. Pois é, né? Que doideira. Às vezes pode não ser de tudo, talvez seja de tudo, mas. Uhum, É. É... Que coisa, não? sim. O último desenho, antes desse que eu me lembro de ter uma composição norte-americana que destoou todo do anime, mas assim, foi o show de bola, foi o Projeto Eiko, que foi uma produção norte-americana e tem músicas incríveis, Projeto Eiko. O filme, né? Projeto Eiko, né? O filme Projeto Eiko. Aquela Que já música tem quase Explosion, 40 anos. Já tem quase 40 Explosion, anos, aliás. a música Explosion é uma das músicas que eu mais ouvi nas últimas décadas aí, viu? Em músicas de anime repetidamente. E eu acho que Frieren, assim, pegou todo mundo de jeito. Memes, teve até uma trend muito boa de memes, assim, recentemente, que era colocar Frieren em capas de jogos. Então, assim, você tinha que adaptar para um monte de jogo, Verdade, botando uma verdade. personagem de Frieren ou personagem de Frieren, né? Lá no Twitter. Então, eu achei divertido, né? E tirando outros memes que envolviam a Frieren, a Ferne, né? O Stark, o Himmel, muitas piadas com o herói, né? E a Frieren, por ser um casal, ou a tentativa de casal, seja lá o que for, né? Então, todo mundo gostou, né? Eu acho que foi o anime que mais teve meme e que a galera mais, assim, curtiu, né? De acompanhar. Algumas pessoas, assim, só pra destacar, né? O perfil Sakugawan, que é um perfil muito bom no Twitter também, que destaca muito análises técnicas das produções dos animes, né? Ele destacou que, por exemplo, Masaki Endo, que é uma lenda viva aí da animação de efeitos 2D, ele tem 64 anos e ele fez aquela animação da luta da Frieren, daquela cena da Frieren contra a sua cópia, né, no final. Nossa, parabéns pra esse Aquele cara. duelo, ó, o melhor duelo de magia que eu já vi num anime. Ponto, tá? Não conheço nada que supere aquele duelo. Ele é por exemplo, ele é um veterano, né, claro, na produção cinematográfica, tem várias participações marcantes em longas do estúdio Ghibli, mas também é uma figura registrada em vários projetos para a TV do estúdio Pierrot. E o episódio dele, que ele trabalhou, né, foi no episódio 26, né, desse combate, né? Daquele momento em que elas soltam o fogo, né, as chamas, tal, ficou muito legal, né, aquela cena. Pode, Ah, pode e não. repercutiu muito assim, a sequência, né? Porque geralmente sempre tem assim, os animes tem aqueles momentos, né? Aquelas lutas que ficam repetindo no YouTube, no Twitter, assim, em tudo quanto é canto, né? Nem a luta do Todoroki com exatamente, né? Lá no torneio escolar. Então, assim, todo anime tem. E o do Frieren foi essa luta dela com o clone dela lá na masmorra. Não, assim, foi muito bom porque, tipo, não é. O que eu achei legal, assim, porque eu já tinha visto o anúncio de Frieren, que eu fico acompanhando as notícias, né, no Anime News Network, então, mais ou menos assim, antes do anúncio, eu já sabia. E no primeiro teaser que eles lançaram, já era um negócio meio diferente, porque, assim, o estúdio Madhouse, para quem conhece ali, principalmente no começo dos anos 2000, o estúdio Madhouse, ele tinha um character design muito marcante. Então, quando chega Frieren, é, um, é uma ruptura total com tudo que o Madhouse tinha, assim, vamos dizer assim, de mais característica. Só vou dar um exemplo aqui para vocês verem assim, a diferença.
um anime clássico, assim, no estilo do character design do Madhouse, é o Vampire Hunter D, né? Então, se você vai comparar o estilo do Vampire Hunter e ver a linha de traço do Frieren, para quem está acostumado com as obras mais conhecidas do Madhouse, meio que foi uma ruptura uma atualização bem expressiva, né? Ficou muito bom. Eles fizeram vários desenhos assim de teor mais aventuresco e até alguns mais Slice of Life aí nos últimos 10 anos, mas muita gente não pegou para assistir esses desenhos, né? Se eu não me engano, é deles também lá um lugar mais longe do espaço, das meninas que vão pro Polo Sul, lembra? Lembram? Como Né? não como esquecer? Né? E eles também fizeram Card Captor Sakura. Então, de vez em quando, um estúdio desse tamanho, que de regra, normalmente tem 2 ou 3 character designers que fazem suas produções durante 1 ou 2 décadas aí e mantém. É bom ver que de vez em quando eles pegam assim um estilo de obra e sai fora do foco totalmente e chama atenção, né? Isso é muito bom de ver. Pois é. E a quebra de expectativa que Frieren gerou na galera, né? É porque a história é contada após o final da jornada, como já nos disse aí o New Game Plus, né? Geralmente esses shonens que a gente tá acostumado, a gente começa com um personagem ou do zero ou que vai ser chamado uma jornada que ele já tem algum pouco de experiência, mas aqui é um personagem que já tem uma sua experiência, porque é uma elfa, né, que tem muito seus milhares de anos aí de vida, né, que ela estava isolada da sociedade e a história dela vai sendo contada de pouco em pouco ao longo dos episódios, né, do progredir ao redor de flashbacks que ela vai tendo, né, e a quest deles durou 10 anos e a gente tá vendo tudo o que aconteceu depois da quest deles derrotarem o Rei Demônio. Né? Então é bem diferente, assim. Eu não lembro de uma. Eu não sei se vocês lembram de uma história que conta algo assim do tipo. E não tô dizendo assim, pode ter tido algo que contou uma continuação de uma história que a gente conhece. Isso aí tem, mas eu tô dizendo. Um anime que de início já começa uma história contando assim e contando paralelos em flashbacks, eu não lembro disso. Não, lembra também assim, talvez Peixoto lembre, mas eu mesmo não lembro. E é uma, pelo menos assim, a abordagem, ela é inovadora para o momento que a gente está hoje, exatamente assim. Você vê que é uma série que ela vem em um momento em que o mercado estava muito acostumado em estar entregando séries muito longas, né, com histórias que não necessariamente que fossem histórias ruins, mas ela vem com uma proposta. Eu até lembro que eu estava, quando eu fui recomendar para um amigo meu, eu digo assim: imagine Fly, que tinha acabado de acabar na época, né, antes do anúncio de Frieren, né? Eu digo, imagine Fly, e aí você vai ter uma história contando o que é aquela pessoa que sobreviveu ali no final de tudo vai fazer a partir dali. É como se a gente tivesse pego o último episódio de Game of Thrones, que tem aquela reunião lá do Alto Conselho, e aí eles começam a deliberar um monte de coisa que o reino precisa ser feita, e a gente acompanhasse uma nova série do Game of Thrones a partir dali e da ótica daquelas pessoas. Sendo que a gente nunca viu o que aconteceu antes. Exatamente, e sem a gente ter conhecido a história antes, né? E é muito legal porque, assim, o legal desse ponto, eu acho que, não sei se Denison teve essa mesma percepção, que a gente começa a entender o dilema da Frieren, vamos dizer assim, a angústia dela, quando a ficha cai, que é aquele lance logo ali nos 2 primeiros episódios que foram exibidos logo tudo junto, né? Quando ela percebe que o tempo passou, o Himmel morreu e ela tinha uma afeição por aquela pessoa, mas ela não viveu com aquela pessoa. Ela passou 10 anos convivendo com ele, mas não viveu com ele. Que a parada é porque a história se passa, a quest deles, né, pra derrotar o Rei Demônio durante 10 anos. A história que a gente vai acompanhar é quando ela retorna para
conviver com eles após 50 anos, né? Ah, vou visitar meu amigo, né? O herói Himmel, né? E tem até uma curiosidade aqui sobre os nomes dos personagens que pode até entregar algumas coisas, né? Os nomes dos personagens é baseados na língua alemã, né? Frieren significa gelo ou frio. Himmel significa paraíso. Reiter é alegre ou sereno. E Eisen é o ferro. Ou seja, o anão, Eisen é o ferro. Reiter é o clérigo, como ela diz, né? O clérigo degenerado é o alegre e sereno. O Himmel, o herói, é o paraíso. E ela é o gelo ou frio, né? E outros personagens também, ó. Fern significa distante. E Stark é forte. Sim. Interessante isso, né? Os nomes tinham significados. Ou seja, a maga Frieren é a fria. O Himmel é o herói iluminado do paraíso, né? Que salva todo mundo. O Reiter é o sacerdote alegre. Isso aí você vai entender depois porque que ela se dá tão bem, ela se vira tão bem naquele arco da montanha quando é no inverno. Você vê que ela tá assim, ela tá num ambiente que para ela, assim, por mais que seja hostil, claro, a temperatura, ela não é imune à temperatura, mas é um ambiente em que ela sabe tudo, né? Se você for reparar para ver e Olha, ver os episódios. suponho aí que pelo menos Denison ou Peixoto tenham dado uma conferida em alguma coisa do mangá. Pra ver essa comparação. Bem, no caso, permite-me falar aqui um pouco. Eu li todo o mangá, tá? A história do anime tá fiel ao mangá. A questão é que é o seguinte, a mão do diretor fez toda a diferença. O anime tá muito mais empolgante, muito mais cativante. Não vou falar animado porque isso é óbvio, né? Tá? Mas o trabalho do Madhouse é de aplaudir em pé, porque se tivesse deixado na mão de um diretor mediano, não teria ficado tão espetacular quanto ficou, gente. Tá? Então você acha que o mangá é mais contemplativo, então, algo assim do tipo? Eu não diria que ele é contemplativo. Ele narra a história, né? Mas falta aquela força que o anime tem para cativar você nos momentos importantes, sabe? O mangá, o mangá não pega tanto isso, tá? O anime pega mais. Ele consegue te cativar mais. É isso que eu posso dizer, tá? Aham. Fala, Janúncio. Não, eu estava até comentando comigo meu que ele até disse assim: a animação é tão boa que eu não tenho interesse em ver o mangá. Porque ele já viu o mangá e ele não gostou do mangá, porque ele tinha. Aí tanto é que eu tinha comentado com ele, talvez, assim, boto bastante aspas aí nesse talvez, o Frieren ele tenha mais cara de light novel do que de mangá. Entendeu o que eu Isso tô é querendo dizer verdade. assim? No sentido de como o leitor vai interpretar, absorver a narrativa da história. Talvez se ele fosse uma light novel, as pessoas não teriam esse abismo tão grande entre mangá e anime. Uhum. Sim, a questão é o seguinte: a história da Frieren, a história em si de Frieren é muito mais forte do que o traço do mangá de Frieren. Uhum. Isso, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui, que eu tô dando uma rápida pesquisada no Bacau Updates, sobre o desenhista, o Tsukasa Abe. Em 2018, ele ganhou uma menção honrosa na categoria iniciantes, né? No 82º Shogakukan Newcomer Manga Awards. Prêmio para os novatos, né? Ele ganhou, detalhe, ele ganhou menção honrosa, ele não ganha, menção honrosa é uma coisa quase Um como o primeiro destaque, né? lugar, tá? Mas o que ele publicou antes disso? Nada. Frieren é de fato o primeiro mangá dele. É Uhum. isto, Denison. O Abe Uhum. E Tsukasa, assim, tá? Ele
o que eu pude entender aqui é o seguinte: ele fez. Ele deve ter trabalhado no que a gente chama de one shot, aquelas histórias de um capítulo só, Sim. né? E finalmente pegaram ele para trabalhar em Frieren, tá? Já o Kanehito Yamada, me deem um minutinho que eu vou fazer uma pesquisa, porque eu sei que ele é um cara muito já veterano. Kanehito Yamada, só um instantinho que eu já vejo aqui no Bacau Updates, porque o bom do Bacau Updates é que ele te dá uma ficha completa do que o cara fez, tá? Ó, o Kanehito, ele já tem 10 anos de carreira, tá? Ele fez o Nanashi wa Yatai Dare Desho, que eu não sei o que seria essa história, tá? É, E, e em inglês eles chamam de Mister Nameless. Namelessness, né? Sem O nome. doutor sem nome. Sem nome. Doutor sem nome. O doutor sem nome, tá? E um outro trabalho que, segundo o diretor, o editor que é responsável pela por Frieren, porque vamos lembrar como é que funciona no Japão, gente. Para cada mangá que é publicado numa revista periódica, tem um subeditor que só fica focado em trabalhar junto com a equipe que produz esse mangá, entendeu? Tá? Esse cara, ele falou que é o seguinte, ele tinha achado o trabalho anterior do Yamada, o Bot Hakaseto, Robot Shoujo Jetsubeiki Utopia. O professor solitário e a garota robô desesperada como uma utopia. Né? Ele falou que ele achou essa história muito legal, mas ela não pegou, ela não vendeu, ela não fez sucesso. Né? Aí ele juntou esses dois, um desenhista novato e um roteirista que tinha boas ideias, né? E eles trabalharam juntos para criar Free Eren. Aqui eu Uhum. vou pegar o texto na Wikipédia que explica melhor. O Katsuma Ogura, que é o editor, esse subeditor, né, responsável pela Free Eren, observou que o trabalho anterior do Yamada, o professor solitário e a garota robô, né, não vendeu bem, apesar de considerá-lo uma obra-prima. Isso levou à sugestão de dar a Yamada um ilustrador para Frieren, porque, pelo que eu pude entender, esse do professor foi o próprio Yamada que desenhou. Eu falou: olha, você agora vai ser só roteirista e eu vou te dar um outro desenhista. Eles tiveram vários pensamentos que iam de mangá de humor e resultou em storyboards para um one shot de Frieren. Ou seja, existe uma história curta de Frieren que eles soltaram para testar, entenderam? Tá? Ao ler o one shot de Frieren, Ogura começou a rir, alegando que não se tratava de uma comédia. Quando Yamada terminou o primeiro storyboard, antes de enviá-lo ao departamento editorial, Ogura contatou Abi e pediu que desenhassem um gráfico de personagens. Aí foi quando o Abi entrou e falou: Abi, lê a história do Yamada e faz o design dos personagens. Certo? Foi isso daí, tá? Yamada ficou impressionado com os desenhos e Ogura pediu para que ele desenhasse, submetendo o projeto à editoria-chefe, né, aos chefes, né? Ogura ficou impressionado com o trabalho artístico de Abe e sugeriu que ele trabalhasse com Yamada. Yamada ficou impressionado com a primeira ilustração de Frieren, acreditando que a personagem título tinha uma aura de humanidade. Vocês estão entendendo que foi tudo assim, uma coisa atrás da outra? Foi uma Free Eren surgiu de uma brainstorm, gente, entre um editor, um desenhista e o roteirista. Tá? O próprio Yamada aprova o trabalho do, do, ai, ai, como é o nome do desenhista? Bem, ele gostou do trabalho do Abi, desculpa. O próprio Yamada aprova o desenho do Abi. Então, entendo que eles estão trabalhando em harmonia na produção do mangá de Frieren. Tá? Depois que Yamada, responsável pelo trabalho original, terminou de
serializar seu trabalho anterior, como era uma comédia sobre demônios, sugeri que tentava escrever uma piada nesse sentido. E de repente, o nome do primeiro capítulo se chamou Sousou no Frieren, ou seja, o funeral de Frieren, né? Esse é o título em japonês de Sim. Frieren. Depois disso, ele decidiu contratar alguém para ficar encarregado do desenho. Aí surgiu o Abe, né? Que também estava no comando. Ele respondeu: eu gostaria de desenhar. Quando ele pediu que desenhasse o personagem de Frieren, a Yamada falou: essa é a Frieren é assim. Por favor, continue. Pronto. Aí se resolveu, entendeu? Os dois se entenderam. Tá? Aí é o seguinte, a origem do título desse trabalho é que Yamada teve uma ideia para o título, mas o departamento editorial parece que tinha outros, e na reunião do departamento editorial, o Ogura falou: se decidimos por quem escolher o título que a gente escolher, o autor vai ganhar um prêmio de 10 mil ienes do meu bolso. Isso dá uns $100, menos de $100, né? Era um prêmio simbólico, né? Tá? Uma das ideias foi apresentada por um vice-editor, que foi Sousou no Frieren, o funeral de Frieren. Os dois, o Amada e o Abe, concordaram com o título e se tornou o título da série, né? Tá? Para a adaptação animada pela Madhouse, Tomohiko Suzuki disse que Fern era muito diferente, o visual da Fern no anime era muito diferente dependendo de com quem ela estava interagindo. Com Frieren existe um vínculo maternal, enquanto na mente de Stark ela age como uma adolescente infantil normal. O diretor Keiichiro Saito, da animação, né, o diretor, acreditou que Fern parece ter diversas mudanças na narrativa, já que seu crescimento tem um grande impacto em Frieren. E isso a gente Sim, nota ao longo da série, né? sim, Frieren sim. está a interação entre as duas está sempre mudando, né? Está sempre chegando num outro nível, né? Quando se trata do Stark, Suzuki diz que apesar de ser um covarde, covarde entre aspas, né? Apesar de ser um covarde, ele ainda foi feito para ser bonito e legal e tem grande impacto em Fern ao se tornar o primeiro jovem amigo que ela conheceu e socializou em toda a sua vida. Né? Acho que, na verdade, a gente pode dizer o seguinte: os dois não vão, eu acho que os dois vão acabar não namorando, porque é mais uma inimizade, porque eles já estão convivendo há tanto tempo, e os três, na minha opinião, gente, já estão virando uma família. Entende? Eu acho que eles vão acabar em romance por um único detalhe. É meio assim, é meio como você vai ter a jornada, um espelhamento da jornada da Frieren com o Himmel. Tipo assim, eles vão ser o Himmel e a Frieren que deram certo. Porque o Himmel e a Frieren não tem mais como ter o amor deles, entendeu? Mesmo que a Frieren agora tenha noção do que ela perdeu quando ela descobriu que, porque ela sempre suspeitou que o Himmel era apaixonado por ela, mas para ela era indiferente. É como a mestra dela disse, aquele lance de ensinar magia para um humano. Do que adiantaria ensinar magia para um humano se o humano vai morrer rápido? E para Frieren do que adianta o amor, ter amor por alguém se essa pessoa vai morrer daqui a tanto tempo? Então, meio É, que eu percebo que para a história é como se a Frieren estivesse vendo aquilo que ela não tinha como ter tido com o Himmel, porque a Ferne e o Stark são dois humanos, então ela vai ver como o amor se desenrola entre os humanos, né? Porque ela também nunca teve nenhuma experiência de vida amorosa. e toda a questão da jornada para o além, né, como diz aí, é porque é, é, ela percebeu que passou 10 anos com aquela equipe, ela sentia algo pelo Himmel, mas que não viveu aquele tempo, mas não conviveu com o pessoal, né? Ou ao contrário, ela conviveu com o pessoal e não viveu, digamos assim, né? Não Sim. viveu o Não vive- suficiente com aquele pessoal. Então ela percebeu que, poxa, o Himmel sabia tanta coisa sobre mim
e aparentemente eu não aproveitei esse tempo com ele, né? Não devia ter aproveitado mais. Eu acho que ela tava meio anestesiada por essa questão de ser imortal ou então viver tanto tempo que a vida de um humano pra ela não é nada. E só foi vivendo no automático, né? Aquelas aventuras. Aí quando ela foi perceber, aí agora, a aventura dela, né? Que tem essa questão do título, né? Que em português ficou A Jornada para o Além, porque Uhum. de- aparentemente, pelo que eles dizem, o objetivo é chegar num canto, né? Naquele mundo que é um mundo meio de RPG, né? É um canto que é como se fosse o paraíso, né? Ela quer conversar com o Himmel, né? O espírito do Himmel. Aham. E o nome em inglês ficou Beyond Journey's End, né? Além do fim da jornada. E Sim. no japonês é o Sousou Frieren, que é como aí que ficou? Funeral para ou de Frieren, né? Ou a Frieren do funeral, como disse Denison mais cedo, né? É, engraçado é porque eu fico pegando, eu fico prestando muita atenção nos diálogos, né? Aí quando eu pesquisei bem esse lance do título, o funeral de Frieren, né, Denison? Pegando por essa interpretação, né? Eu me lembrei daquele diálogo que ela tem com o clérigo. Você lembra que lá no comecinho eles têm um diálogo que o clérigo ele tem fé na deusa, né? E aí ela coloca que para ela é como se fosse uma ateia, né? Ela não acredita na deusa. Mas o Himmel acreditava na deusa. Então, se o Himmel está no paraíso, a única maneira dela encontrar realmente com o Himmel vai ser através da deusa, né? E aí o clérigo diz, não, quando eu chegar lá eu vou falar bem de você para a deusa, né? Aí lembra que também depois tem aquele outro diálogo onde a mestra da mestra dela diz que a Frieren só vai poder ser derrotada por um feiticeiro humano. Lembra disso também? Pronto. Aí por um tempo eu fiquei pensando que ela estava treinando a Ferne, né? Tanto é que na masmorra ela percebe, né, que a Ferne pode vencê-la em combate, né? Eu digo, não, será que ela está justamente treinando a Ferne para que a Ferne possa derrotá-la para ela poder ir para o paraíso? Porque ela não pode ir encarnada para o paraíso, né? Sendo que aí no último episódio tem um detalhe daquele. Lembra daquele capitão lá, aquele mago que foi aprovado que ele é o capitão do Exército do Norte? Lá que ele saiu para proteger a vida dele? Você lembra quando ele tem um diálogo acho que não sei se é com a Frieren ou com outra pessoa que ela pega e diz, não, você tem gosto de matar. Aí ela diz, não, mas eu não sou tão ruim, eu sou tão cruel assim. Apesar que tinha uma pessoa que eu deveria ter matado e provavelmente no futuro isso vai causar algum. Ele não diz isso, mas ele tipo assim, ó, eu deveria ter matado tal pessoa e não matei. Isso vai acontecer algo no futuro. Que é justamente aí ele corta pra a maga lá do cabelo verde. E o Bell. É exatamente, é o Bel. Entendeu? Então pode ser que quem derrote a Free no futuro seja a Bel, tá ligado? Vamos falar dos arcos do anime, né? Porque eu já tinha até comentado no podcast Melhores Animes que Frieren demorou para eu começar a gostar, né? Eu tava achando muito chato o começo. Eu achei interessante a proposta, mas eu tinha entendido a proposta, tinha achado interessante, mas eu tava achando muito chato, muito devagar, muito reflexivo, não sei o quê. Porque realmente o começo é muito lento, né? Porque tá apresentando o mundo, a Fern ainda é criança, o começo da Frieren viajando com a Fern ali é bem devagar, encontra o Stark, né? Tem um combate só que é contra aquele monstro lá que tem aquele golpe, né? Super poderoso lá, que era muito difícil no passado e agora ficou muito fácil ser executado, não sei o quê. Mas, né, digamos, toda essa parte inicial é a introdução, né? O Stark foi treinado pelo Aizen, né? Que é o anão que era da equipe, né? Da Frieren. A Fern foi treinada por Reiter, né? Que era o clérigo degenerado, porque ele bebia muito, né? Que
A Frieren chamava ele assim. E o Himmel não treinou ninguém. E a Frieren, por sua vez, agora vai ter a Ferne como sua aprendiz, né? Porque o Reiter pegou ela, treinou o básico, né? Mas já foi bem treinada ali, né? E a Frieren vai dar prosseguimento para esse treinamento, né? Porque o Ferne também já tá. O Reiter tá bem idoso, né? Então, segue nessa jornada aí os três, né? Stark, Ferne e Frieren. Eu comecei a realmente, assim, criar gosto e o anime subir no meu conceito bastante foi no arco dos demônios que estavam mimetizando sentimentos humanos. Sabe Ali, como é que me fisgou assim de vez? Eu digo, esse anime é diferente. Assim, eu já gostei dos 2 primeiros episódios, mas quando tem aquele episódio das flores azuis, aí eu peguei e disse, esse anime é diferente. Aquele que ela encontra a flor azul lá em cima de uma torre. Né? Eu digo, esse anime é diferente. Naquilo ali eu peguei e disse, esse anime não é modinha, não. eu gostei do arco dos demônios, foi onde realmente eu gostei, porque normalmente, quando a gente trata com qualquer raça que seja, a gente pensa que tem o lado bom e o lado ruim em todas as raças, né? Só que aqui é apresentado de uma maneira para enganar o público, porque a Frieren já diz logo de cara que nenhum demônio presta, né? A gente é apresentado a uns demônios lá meio com aparência de vampiros, né? É, eles têm uma aparência mais humanizada, um negócio mais assim, meio mais educados, né? Querendo conversar, querendo dialogar, um negócio mais de boa. E a Frieren já diz: não, esses caras não valem nada, não caiu na deles, não sei o que, já queria matar eles. E ela tava no meio de uma cidade, né? E o público pensa: pô, será que a Frieren tá com preconceito, né? Os caras mudaram, né? O tempo passou, né? Já não são os mesmos demônios que ela enfrentou há 50 anos, quando morreu na época do Rei Demônio. Eles podem ter evoluído, né? E os demônios estão com esse diálogo, né? Ah, a gente evoluiu, a gente mudou, tal. Aí como a gente começa a ver os flashbacks, né? Os flashbacks da Frieren, que os flashbacks estão no anime todo e pra mim é o ouro disso, né? Porque são aprendizados antigos misturados com aprendizados novos que chegam a uma solução para um problema, né? E a gente aprende, o público aprende nisso que não, os demônios não tem, eles têm condição de mimetizar, eles têm condição de aprender a fazer algumas coisas, mas aquilo ali não é genuíno. Eles estão apenas mentindo, né? Eles estão apenas simulando. Só estão copiando, né? Porque assim, eles têm o interesse deles não é coexistir, é só existir. É até aquela coisa assim, que eles não são bons, não são maus. Eles são aquilo. Então, assim, eles não. É uma raça que ela não tem como objetivo, vamos dizer assim, viver em harmonia com outros povos, nem nada. Eles vivem só para eles. Né? Eles não têm empatia. Isso. Então, eles são uma ameaça até maior, porque assim, pelo menos aqueles primeiros, eu tô falando não estou falando da guilhotina. Aqueles primeiros, eles são até eu acho que eles são até mais ameaçadores, porque eles não emanam maldade. Eles enganam, né? Eles enganam, se infiltram. Exatamente. É diferente da guilhotina. A guilhotina, você vê que ela tem uma perversidade na personalidade dela. Os outros não. É meio que assim, certo, eu vou matar você porque eu tenho que matar você e acabou-se. Eu não gosto de você, não tenho raiva de você, simplesmente você é um humano e demônio como humano. Ponto. A outra, ela usou esses demônios aí pra se infiltrar antes, né? Pra quebrar a barreira daquela cidade, né? E eles puderem invadir o negócio, né? Que já era uma magia muito antiga, né? Que a mestre dela que tinha ensinado essa magia que era numa árvore, e essa magia cresceu, né? Ao redor da cidade. Proteger o broto de uma árvore, na verdade. Que é engraçado que é isso. A magia não foi feita para proteger a cidade.
Foi feita para proteger a árvore e a cidade que se desenvolveu ao redor. Tanto é que você vai ver nos flashbacks, né? Toda vez que ela passava por ali, a árvore crescia e o vilarejo ia aumentando, até o momento que virou uma cidade, né? Pois é. Então, pra mim, esse aí é o arco que eu considero o melhor dessa primeira temporada, porque tanto foi o arco que virou a chave pra mim no anime, quanto foi o arco que eu mais me diverti, mais assim, e eu fiquei com medo pela Fern e pelo Stark, não pela Frieren. Eu sabia que ela ia dar um jeito nos confrontos dela, mas eu fiquei com medo do Stark e da Fern não se darem bem ali, né? De saírem com algum ferimento grave ou fatal, ou perder um braço, qualquer coisa assim, né? Mais grave ali, naquele combate que eles tiveram com os demônios. Mas eu achei muito legal esse arco. E Denison e Peixoto, o que mais vocês gostaram nessa? Janus gostou do episódio Assim, eu gosto da série como um todo. Mas assim, aonde realmente para mim impactou assim, esse anime é diferenciado foi naquele episódio lá das Flores Azuis. A partir dali eu já sabia que aquilo ali não era um anime qualquer. Ok. Eu gosto de Frieren do começo ao fim. Não tem algum episódio que eu possa dizer não gostei desse episódio de Frieren. É raro eu dizer isso de uma série, assim, que de começo ao fim ela me cativou, não me entediou. Foi, assim, foi espetacular assistir Frieren. E, bem, eu gostei eu gostei de muitas coisas ali, mas eu gostei do modo como a história foi narrada, porque o anime segue mais ou menos a linha de narração do mangá, né? E vão alternando momentos com flashbacks, né? Momentos atuais com flashbacks, né? Tipo como quando vai toda a explicação da Flame, né, a mestra da Frieren, explicando para ela que suprima sua mana para os demônios acharem que você é fraco e você poder vencer eles enganando eles. É Porque, como ela foda, né? mesmo fala, os demônios são injustos, então para vencê-los nós temos que ser mais injustos ainda. E se Aham, isso é uma vergonha para magos, eu carrego isso com orgulho. É porque ela aham, sabia que isso ia ser considerado antiético, nojento, desprezível. Pô, você esconde sua mana para matar demônios, que covardice, você pega eles de surpresa. E o que é que você quer? Que eu bata de frente para morrer? Né? Tanto que quando ela encontra a Friere, não é uma das primeiras frases que ela fala, pô, tem tantas outras maneiras de vencer um demônio sem bater de frente, né? aham. Você viu o tamanho do demônio que a Friere venceu lá, batendo de frente, né? Aquele general lá gigante, né? Aquela mega Uhum. armadura. É bom mesmo Né? esse ensinamento aí do. Não tinham matado na primeira passagem, né? Sim, aquele que atacou a aldeia onde ela morava, né? Então você vê que o que a Flame fala ali, né? Pô, tem tantas outras maneiras de vencer, não precisa bater de frente, e vocês magos só pensam em bater de frente, né? E ainda tem Aí, isso, né? Porque os demônios são arrogantes, né? Então ele vê você com uma mana pequena, então vai te subestimar, né? Nem exato, é, porque para eles, humana é uma questão de ostentação. Quanto mais poder, mais você tem que mostrar que tem poder. tanto que como fala, porque isso a gente vai sabendo quando? Ao longo do duelo com a guilhotina, não é verdade? Sim. É. Vai percebendo isso, porque vai intercalando, porque senão você já teria entregado o ouro logo no começo. Eu Não, achei essa intercalação genial. Eu achei essa assim, intercalação. o legal, Peixoto, é que eles vão dando todos os elementos do quebra-cabeça ao longo do episódio anterior e desse episódio, eles criam primeiro aquela possibilidade de vulnerabilidade. Tanto é que 2 episódios antes, o penúltimo episódio antes da luta dela com a guilhotina, quando ela tá presa, você imagina que o cara que entra lá na cela e matou o guarda vai tentar matar ela, e você diz, pronto, lascou porque o cara lá é muito poderoso, né? E aí quando o cara chega lá para matar ela, o cara não é nada, né? Tanto é que os outros demônios, quando sentem que o cara morreu, ficam surpresos, porque não tinham visto a Frieren como uma ameaça, né?
Então, e aí eles vão dando aquele flashback dela, da mestra dela ensinando, e aí você sabe que a mestra dela tem uma aura muito grande, humana muito grande, quando a mestra dela manifesta, né, libera o poder dela. Mas você não tem noção do tamanho do mana da Frieren. Até o momento da balança, né? Até o momento da balança, exato. E esse daí que você falou, esse que foi tentar matar a Frieren na prisão, o que eu adorei é ali o negócio. Ali você vê que a Frieren não negocia com o demônio. Quando ela enfiou a mão no pescoço do cara, vamos negociar. Né? Vamos negociar o caralho, né? Ela não falou nada, ela só arrancou a cabeça do bicho, ela desintegrou a cabeça do bicho, né? Então, com a Frieren não tem negócio. E o legal é que aqueles outros demônios que seguem lá a guilhotina, aquele lá que a Ferne abriu um rombo, né? E ele sabe que tá morrendo, né? E ele fala: não, a guilhotina vai matar a Frieren. Não, a Frieren é que vai vencer ele. Como... Aí é que nesse momento você vê que Esconde humana, né? aí a ficha caiu para ele. Por isso que ele virou e falou: seus covardes, vocês são umas vergonhas para todos os magos. A resposta da Ferne foi linda. Frieren sabe isso melhor que ninguém. Tchau. Pumba. Né? Não, e o legal assim, o Stark, aquele lance, né? O Stark ele não é covarde, ele é molenga. Entendeu? Assim, ele tanto é que quando ele é molenga. Lerdo, É preguiçoso, tá? Tanto é que quando ele vai ter o flashback dele com o mestre, e aí depois tem aquele outro flashback do irmão dele, aí você vê, né, do porquê que ele é desse jeito, o pai não colocava fé nele, tanto é que quando tem aquele lance que ele tem que assumir o papel do filho do herdeiro lá do cara que morreu, né? Ele pega e diz, ó, que tem o filho mais novo, né? E ele meio que dá o toque pro cara não desprezar ele, não desprezar o pirraia, aquela coisa toda, né? Então, assim, o Stark, ele não é, ele é poderoso. Tanto é que quando ele mata lá o dragão, ele que mata o dragão, não é a Freire que mata o dragão. É ele. Mas o lance é que ele. Como a Frieren falou, né, Janúncio? Dragões não são estúpidos. Por que, é que ele não atacou mais essa aldeia? Porque ele sabia que tinha alguém mais forte que ele lá dentro, né? Era o Stark, né? E aí é porque o Stark vai no modo Jaiminho, né? Eu não quero, eu quero estar com a viga, né? Ele, eu não quero, não sei. Não, mas no meu caso, assim, eu gostei muito da história da Flame e da Frieren. Eu me apaixonei pela mestra da Frieren, a Flame. Adorei aquela mulher. Sensacional. Ela ensinou pra Frieren direitinho, né? E ela ainda foi até contra a própria série, né? Que é a mestra dela, né? A mestra da Flame, né? A maga, a elfa maga suprema lá, né? A dona de todos os grimórios, né? Quando ela vê a Frieren, olha a aura dela, fala: gostei de você. Você quer alguma magia? Quando ela falou que não queria, eu falei: ela não serve para ser sua discípula, ela não tem ambição, né? Que a Flame vira e fala: não, essa daí é a que vai vencer o Rei Demônio. Justamente porque ela pensa diferente, porque ela quer uma era de paz. Você não quer essa era de paz. Porque, basicamente, o que é que é uma das regras da magia em Frieren, gente? É uma questão de visualização. Acreditar que pode. É. Você vê e fala: eu sei que eu posso fazer isso, eu acredito que eu posso. A questão é a seguinte: a série não acredita numa era de paz. Esse é o bloqueio mental dela. Ela não acredita numa era de paz. Por isso que ela só é o quê? É uma biblioteca ambulante. Ela é um grimório vivo. Não, e o mais legal, Peixoto, é que quando a Frieren lembra ela disso, ela fica puta de raiva. Fica mesmo. É assim. Posso só falar um negócio aqui? Curiosidade. Hum. Vocês não vão acreditar no que as vozes originais aí da Frieren e da Ferne fazem ou fizeram recentemente. As dubladoras. As dubladoras. As atrizes de voz. A voz da Ferne, por exemplo, né? Ela fez recentemente nada mais nada menos do que Suleta Mercury em Gundam.
Nossa! E a Nada a voz ver. da Frieren, nada mais nada menos do que Anya Ford em Spy Family. Aí sim é inusitado. Aí somos todos surpreendidos. Porque Pois da é, silhueta, agora que veio o nome, aí você consegue fazer um paralelo, né? Mas a Anya Forge aí é muito talento, viu? Pra alterar a voz. pois é, né? Nossa, Surpreendente, né? espetacular. Foi que Então, coisa, né? só encerrando assim, como eu falei, eu vibrei com toda a história do porquê que os demônios não conseguem esconder a magia, né? Porque ela falou, é como uma roupa, é como ostentação, eles precisam mostrar a magia para determinarem seu status social entre eles. Mas nós não precisamos disso. Então a gente vai ser trapaceiro, a gente vai esconder nossa aura para acabar com eles. E foi o que deu. Agora, desnecessário dizer que também que a outra fase que eu amei, que eu adorei, foi esse negócio para o mago de primeira classe. Do começo ao fim, eu gostei de tudo. Tudo. As três provas, eu adorei tudo. Sensacional, sabe, também. Mas aí eu não vou entrar em muito detalhe, senão a gente vai se estender muito, mas eu É, achei sensacional. Mas ali você vê que aquela maga lá que se veste de preto, quase que de preto lá, a Ubel, né? sim. Sim. Aquela que corta as coisas. Ela é a prova de que magia é uma questão de visualização. Ela falou, eu imagino que eu tô cortando com uma tesoura. Sim. E ela, Por isso que e ela inclusive a menininha lá, que é a examinadora, tem medo dela. tem medo dela. Falou, eu não venceria ela, né? Porque o que aconteceu? 3 anos antes ela já tinha matado outro instrutor, né? E era um Ela, instrutor ela que é, tinha uma defesa impenetrável, né? Para os outros instrutores, assim, né? só que ela visualizou que ela podia cortar qualquer coisa, ela cortou o cara e ela ainda, pô, eu acho que eu exagerei. É. Ela foi crente que ia cortar, que ela deve ter dado um golpe com tudo, acreditando que o cara ia aguentar, né? E não aguentou, né? Tá? Ou não, ela, E ela também não acho que não vale nada, não, viu, Peixoto? Acho que ela, sei lá. não, ela não vale nada, ela não vale nada. Inclusive, lembrem-se que aquele outro lá que é um capitão, aquele que tem uma. Sim. Que tem um Não foi o que eu jaqueta de falei? couro, Se arrependeu de hã? não ter matado ela? Ele fala, né, que se Ele mesmo, arrependeu de não. ele mesmo falou, não, eu só estava. A Ferne reclamou que você estava querendo matar o grupo dela. Não, eu só estava ameaçando. Se bem que uma Exatamente. ali, se eu matasse, o mundo seria um lugar melhor. Ele fala uma coisa mais ou menos assim. Se eu Eu acho que matasse é aquela. ela que ela vai matar a Frieren. É, Minha aposta é só que ela vai matar. aquele rapaz lá que. Plot twist no final, né? Que ele não estava nem lá o tempo todo, né? E ninguém percebeu, Sim. só a Nossa, eu Seren lá. adorei. Só a série que percebeu, hein? Aham. Pois Nem a E é. você Frieren vê, percebeu. e você vê que a série é tão poderosa que ela falou: eu sei que você tá lá na varanda da tua casa tomando chá agora. Meu, que raio de magia visualizadora é essa, meu amigo? Que ele é o Caraca, Land. Provavelmente ele tem chance de mudar o Bel se eles tiverem algum relacionamento, se eles forem formar uma equipe. Porque eu acho que eu acho que ela eu se mostrou um pouco assim, aberta a alguma mudança, mas assim, ele não se mostrou muito aberto a interagir com ela, entendeu? Assim, se não fosse pela necessidade. não. Tanto que você vê o Mas se não seguinte, no for final assim, você vê que ela vai embora. Todo mundo vai embora em grupinhos, ela vai embora sozinha. é. Ela vai embora sozinha. Ela não se, eu acho que ela não mudou. Eu acho que no fundo ela não mudou. Ela só conseguiu o que queria, que era a registro Ratificação. de marca de primeira classe e acabou. Agora vamos ver o que o futuro das histórias nos mostram, né? Sim. E E antes o de passar detalhe, para né? Denison, só relembrar aqui Você- que a voz do Rimmel idoso é o Gilberto Baroli, né? Massa. Legal, legal. Então, no caso, lembra que a série só olhou para Ubel e falou: passou. Mas eu não disse nada. Precisa? Porque, É, obviamente, a série deve ter percebido o poder dela, né? Então, não falou nada. Só tá aprovada, sai. Bem, então é isso, né?
Eu só adiantando, eu li só 3 capítulos depois que o mangá termina. Depois, além do que o anime adaptou para mangá, né? Aliás, eu acho que eu não falei ainda, né, Luiz? O, a série de TV, os 28 episódios de Frieren, são exatamente 60 capítulos do mangá, tá? Tá. Assim, onde termina o capítulo 60 é onde termina o episódio 28 do anime. É exatamente aquele mesmo momento, a mesma fala da Frieren, que seria constrangedor quando nos reencontrássemos. O mangá e o anime terminam com essa mesma frase. E a partir aí do capítulo 61, eu só li 3 para frente e eu me recuso a ler mais, para não perder a paixão que eu vou ter de me surpreender quando chegar o anime. Que eu acho que em um ano deve estar aí mais uma 2025, temporada. já confirmaram. Hã? Só não... 2025 só não confirmaram em qual temporada ele estreia. Né? Sim, é porque um anime dessa qualidade demora para ser feito e tem mais uma coisa, né, gente? Vamos lembrar. Enquanto Frieren está sendo exibida, o Madhouse já terminou de fazer Frieren, ou já está no final. Então, quando você assistiu o último episódio, o Madhouse já pegou um outro anime para produzir. Então não teria como eles pegarem e fazer Frieren por causa de uma questão de agenda de produção. Então eles têm que falar, olha, eu tenho agenda livre a partir dessa data para começar a fazer uma nova temporada de Frieren. E é o que eles estão. Então por isso que vai ser em 2025, porque não é fácil fazer uma série com essa qualidade, porque Frieren tem muita qualidade, viu? E é uma série de televisão com momentos de cinematografia. Não é Sim, barato, não é rápido, e nós sabemos o terror que é para os animadores japoneses trabalharem nessa última década. sim, sim. Último aviso importante, muito importante. Pode ser boato, pode ser que não role, pode ser que role mais para frente, mas tem o seguinte, gente. O Leon esteve no sábado no Anime Japan, que é o grande evento de anime Sim, que acontece lá em Tóquio, certo? Tá? sim. Ele esteve no estúdio da Toho. Toho, ok? Sim. Não Que é quem House. produz o Freedom. Assim, a Madhouse é o estúdio, a Torre é a produtora. É quem bota o dinheiro, Exato, financia. exato. E havia uma série de cartazes que pareciam cartazes de filmes de vários animes. E entre eles havia um cartaz de Frieren com frases que não foram com frases de coisas que já aconteceram na história, mas fica parecendo que é uma pista de que, olha, estamos pensando em fazer um filme de Frieren, Será que é um entendeu? resumo? Eles Filme poderiam resumo? fazer um filme, Eu se acho, fosse para fazer eu um acho. filme inédito, eles podiam fazer justamente o filme da batalha contra o Rei Demônio, né? Mas aí seria entregar o final. Ah, sim, prévia, Com né? a prega, a história que a gente não viu. A, o, Depois que enfrentaram o Rei Demônio, né? isso, Isso. como eles venceram. Seria. Porque você lembra que meio que a jornada deles começou como uma punição para o Himmel. Você lembra lá É, na frente, lá que o Himmel cometeu um negócio lá no reino, o rei não gostou e colocou ele nessa missão como se fosse uma sentença de morte. Ó, vai lá matar o rei demônio. Denison, esse tempo todo aí pra você pra falar. Vamos lá. Então, o que eu gosto de Frieren? Ele é simples. As pessoas são simples. O que é complicado é você ver o quão genial é quando você percebe quando as pessoas estão se relacionando. O começo parece maçante, você vai vendo aquele desenrolar meio contemplativo, aí ele chega ali no clérigo que está aposentado, que ele adotou a menininha órfã lá, e ele cria ela para ela não ficar sozinha no mundo, mas ela ainda está naquela dúvida, aí ela quer agradecer ele e ela meio que estuda magia para poder realizar as coisas que ela quer e ao mesmo tempo agradecer ele. E chega a Frieren lá para fazer visita, e ele fala: você não quer levar ela com você, que não sei o que, não sei o que seria bom para ela, bom seria aprender? Olha, eu não posso porque ela vai me atrapalhar. Ah, tudo bem, então faz um favor para mim. Já que eu tô nas minhas últimas, pega esse negócio aqui, eu quero descobrir um negócio, pode traduzir para mim? E isso aqui vai levar uns 5, 6 anos.
Eu não tenho pressa, você tem? Não, tenho não. Então, trabalha aí. E nesse meio tempo, ela vai educando a menina, vai ensinando, vai não sei o quê. Ela faz, Aperfeiçoando ela. aperfeiçoando ela. E quando ela termina e joga na mão dele, ó, esse grimório que você me deu para traduzir aqui não tem o que você quer. Ah, que chato, né? Mas e aí, a menina, o que você achou dela no tempo que você ficou aqui? Ah, ela evoluiu bem. Ela tá muito boa pela idade que ela tem. Então, a partir de agora, ela não é mais um fardo para você. Você pode levar ela com você. Foi legal, velho. Caraca, o cara segurou ela só para a outra aprender Sim. a cuidar dela e a outra aprender a conviver com a outra para ela sentir que não vai ter mais trabalho em levar a garota nas costas. Pô, puta, como foi bonito aquilo. Foi muito bonito, nossa. E um detalhe aí, Denis, é também assim, como ele já conviveu com a Frida 10 anos, ele sabia que isso daria certo. Sabia. Ela teria que conviver com a Ferne para se afeiçoar a ela. Uhum. E depois disso a série só cresce. Novamente, como todos disseram, o confronto dos demônios foi um negócio avassalador, né? Como o autor criou suspense e construiu a narrativa para explicar lá sobre as diferenças de mana, foi um resultado assustadoramente genial, né? Muita gente achava que ia ter um negocinho de os demônios iam ficar amiguinhos, que ia expandir o time rapidinho, que ia ser um formulaico já concebido e testado. Não, vai ser isso aí, porque eles querem segurar o tom da série, mas não. Essas criaturas, não importa o que elas são, se elas são bestiais e aprender a linguagem humana para nos devorar, se eles estão inteligentes e vivem numa sociedade maldita e por isso eles são assim, não faz diferença. As ações deles ditam. Então, são todos seres que a humanidade não tem como conviver e esses caras, eu não sei se é por tradição, eu não sei porque os humanos são gostosos, eu não sei se porque só os humanos estão ali e são comida fácil, eu não sei o porquê eles caçam humanos, mas eles caçam. E caçam da pior maneira possível. Nos enganando, entrando na vida das pessoas e dando um jeito de se filtrar ao ponto de distorcer, né, a convivência com as pessoas e se aproveitar disso. O sentimento, né, da pessoa. Né? E tanto que tem aquela passagem da demoniazinha mais criança que só por causa que aprendeu uma ou duas palavras ali maternais, teve gente que ficou com dó dela, né? E ela fala, eu aprendi isso porque isso me ajudou a salvar minha vida e a caçar vocês. Nossa, é muito genial, sabe, a construção de roteiro. E a série só cresce o tempo todo. E, novamente, ela continua na sua simplicidade. Ela é fofa. Você tem a Ferne, que tem essa falta de tato com as pessoas, porque ela perdeu os pais muito novinha. Ela tem o quê? 4 anos, 5 anos, quando ela perdeu os pais. Né? E aí ela vai conviver só com as pessoas, só quando ela viaja com a Frieren. Você tem o problema do outro lá que conviveu com o mestre rígido e agora também está aprendendo a fazer as coisas, que ele também tinha os problemas de ficar sozinho. Não, Então, aí tem esse problema. O Stark e a Ferne também às vezes não se batem porque eles não sabem se comunicar direito. Aí, não sabem. Eles às vezes a Frieren é a intermediária entre os dois. Aí quando tem um problema da Frieren com a Ferne, o Stark é o intermediário das duas. Né? Então sempre um ali no meio daquele grupo é o intermediário do problema dos outros dois, porque são pessoas com problema de sociabilidade ali, né? Os três. Sim, e isso é lindo você ver isso, porque são pessoas tentando ser pessoas, sabe? E num mundo cheio de coisas estranhas, dificuldades que não são a nossa convivência. Então você vê isso funcionando, sabe? É muito bonito, cara. Assim, eu acho maravilhoso como o autor consegue pegar esses momentos absurdos de ação, e são raros, hein? O quê? 4 momentos de ação durante toda a saga, e a série se sustenta pela apreciação das pessoas em conviver juntas, né? Você vê ali a Ferne toda hora enjoada, caramba, mas aqui tá me arrastando uma viagem de 10 anos, e tudo que eu fiz foi passar 10 anos treinando.
Não, e as piadinhas são muito boas, tipo, a Fern, quando ela está muito feliz, que ela anda balançando os braços, né? Aí quando ela Aham, está com muita raiva, ela anda emburrada. ela Aí é a emburrada. Frieren, ela cai sempre no mímico e dorme muito. Então, são coisas, as caras que ela faz também, as caras e bocas da Frieren também são muito legais. São personagens Então, tão profundos, cara, assim, tão cheios de vida. Como foi raro encontrar uma série dessa, assim, que tem essa leveza, mas essa dureza no roteiro, e é contado de uma forma tão fácil de você entender. sabe outra Sabe, coisa legal, Denison? Como o hum, tempo passa. como o tempo Eles passa. e eles estão passando por locais que a Frieren já passou com sua equipe há mais de 50 anos. É, existem já gerações que nem lembram mais de histórias que eles Uhum. fizeram, né? E aí com isso você entende por que, que aquele lance, o desejo do rímel com as estátuas era tão importante. Né? Que ele fala, não é vaidade, é para as pessoas não esquecerem deles. E esse lance, Denison, que tu falou, assim, do fato deles serem pessoas normais. Eles são pessoas normais e anormais ao mesmo tempo. Por quê? Quando eles começam a se relacionar com uma pessoa normal, é que a gente começa a perceber, por exemplo, por que, que eu disse que a Ferne e o Stark vão se apaixonar? Porque a Friri não sabe o que é isso, não entende o que é isso, mas quando entrou o clérigo na equipe, que é uma pessoa normal, o que é que ele diz? Por que vocês não namoram logo? É. Mas eles não sabem o que é isso. Eles são tão desconectos da sociedade, os três, Fern, Stark e Frieren, que eles não, as coisas estão acontecendo com eles, eles não sabem. Pois Tá, é. E outra esse foi um coisa. personagem muito legal também entrou, né? Que era o Sain, né? Era o clérigo lá também. Que entrou e saiu muito rápido, né? Tanto ele Muito rápido. quanto aquele outro elfo, né? O outro O elfo clérigo. Craft, o Craft. Outra coisa também que eu gostei muito na série é ver que, ao contrário do que a Seren fala, que as coisas que a Freren acredita, que a Freren gosta, são inúteis, né? Aí você vê ela e a Freren querendo saber magiquinha doméstica, magiquinha de lavar roupa, magiquinha de fazer flor, É. A sabe? escolha da Fern foi boa demais, velho. Essa é Uma boa mágica demais. pra lavar a roupa. Aí você Gente, você não descobre, sabe como a série ficou pé da vida com isso, viu? A e série você, ficou. E aquele lance que eu falei lá quando a gente teve lá no No negócio. anime a gente não vê a reação dela, né? Ou vê, eu não lembro. pouco, muito A, pouco, Não, muito pouco. ela fica ela só vira desapontada pra quando dá o ela e livro. pergunta se ela surtou. Pergunta se você surtou para querer essa magia. Se bem que, como a Friane falou, né? Essa magia de limpar a roupa era uma magia legendária da Era Mítica. Era uma magia considerada perdida. Né? Pode ser uma. O que acontece é que eu vejo o seguinte: parece que a Frieren ela gosta de juntar magias cotidianas, magias de coisinhas pequenas, Mas sabe qual que é o que para eu vejo, o que eu vejo nisso? Que é o que talvez nem por causa de pensar nas pessoas. Eu acho que a Freire ainda não está nesse nível de empatia. O que eu vejo ali nessa série é o seguinte: você tem criaturas mágicas que têm dons da natureza ali, como os elfos têm, como os demônios criaram, né? Só que para eles isso é uma extensão da vida deles com a natureza, coisa que os humanos não têm. Os humanos estão mimetizando tudo isso do zero. Então, quando você vê a Freyren pegando essas magias que parecem de uso cotidiano, eu consigo ver ali que ela está querendo pegar exatamente esse lado natural da existência da mana e fazer com que as pessoas, e a começo ela mesma, possa usar isso tão simplesmente, tão facilmente como respirar. E usar magia deveria ser algo natural para os seres. Talvez você dependa de um pouco de educação, você depende de um pouco de instrução, sabe? Mas ter que usar magia não deveria ser um bicho de sete cabeças. Poder pegar a magia e conceber a existência do mundo, da manipulação das energias, da transformação da matéria e na realização das vontades, devia ser algo natural para os seres desse mundo. Coisa que os demônios
estão tentando fazer de uma forma mais forçada. Os elfos, tecnicamente, deveriam ter esse conhecimento de forma natural, porque eles são muito mais ligados na natureza, e os humanos estão mimetizando do jeito deles, né? Então ver a Frieren procurar essas coisas tradicionais, ter esse passatempo de procurar qualquer tipo de magia, principalmente magias assim cotidianas, eu consigo ver essa humanização dela, por assim dizer. E o pior que isso não é nem um hobby, Denison. Se você analisar, assim, a Frieren, ela tá mantendo com isso, como você falou bem, assim, os demônios têm a magia como uma questão de poder, né? Os elfos, pode perceber, os elfos esqueceram a simplicidade da magia e agora como é Siren, né? Ela focando o negócio dela é concentrar todo o conhecimento mágico, e você vê que o grande desejo dela é passar as grandes magias, né? Mas qual é o desejo da mestra da Frieren? É que a magia tem que ser algo bom e cotidiano para todo mundo. Então, assim, inclusive nesse último episódio tem aquele detalhezinho, que é quando aquela velhinha derruba as frutas, a Frieren iria ajudar, mas quando aquele menino toma a atitude de ajudar com a magia, que é meramente só levitar aquelas frutas, então assim, você percebe que o que a Frieren quer fazer é manter o legado da mestra dela e que a magia seja algo para os pequenos momentos da vida das pessoas e não ser essa coisa para oprimir os outros. Sim, né? Tanto que a Seren, quando o cara fala lá, o cara lá o ex-comandante lá, o general, sei lá, o cara de roupa branca lá, fala que Sim. magia é uma ferramenta de arma de guerra, ela fica toda excitada, toda Sim. maravilhada. Ah, esse cara sabe o que eu quero. Esse cara tem que ser aprovado. Mas não, gente. Você vê que tem a tradição depois, quando ele vai falar com a Frieren, ele entende que a magia é um meio de destruição, porque ele foi treinado para isso, porque ele tem que proteger Exatamente, isso, entende que a grandiosidade do Himmel não eram as grandes batalhas que o Himmel fez, mas sim ele ajudou o povo dele, as coisas pequenas, as coisas do cotidiano, porque eram essas as coisas que as pessoas guardavam na memória. Isso é uma coisa que a gente vê muito pouco até no desenvolvimento da cultura ocidental, desse lado europeu da magia que os japoneses são né, aficionados, né? E poder ver essa visão saindo do momento de guerra, saindo do momento de conquistas, sabe? Poder ver de novo que existe uma crença, uma necessidade, uma possibilidade, uma construção de que a magia é sim algo natural e natural deveria ser usada, é muito bom ver isso de volta. Tava faltando, sabe? Tanto é que eu acho que é toda a importância desse exame Chunin dos magos, assim, entre aspas, né? É uma piada aqui. Que existe, né? Chamado de exame Chunin, porque é a parte mais shonen, né? Digamos assim, do anime todo, né? Esse arco final. Eu não gostei da decisão final ali, que chegou um momento que passou quase todo mundo, né? Aprovou quase todo mundo. E a maioria não deu justificativa, deu a justificativa de muito poucos, né? Porque estavam passando. Mas eu gostei do arco no geral, entendeu? Porque explora muito os tipos de magia, né? Então, no final de tudo, a magia que a Ferne usa foi ensinado pela Frieren, né? Que é uma magia mais rudimentar, mas que é uma magia mais forte, né? Enquanto a magia mais atual que o pessoal estava utilizando era um negócio mais moderno, né? Que investia mais em defesa, em tática e técnica, não sei o quê. E a Ferne não, é como se fosse porrada, né? Porrada, 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 mas uma porrada muito forte e com muita frequência. Como se fosse um meteoro de Pégaso, tipo assim, muita coisa. Sim, mas você vê ali a utilização da magia de forma contemporânea, ou seja, quem está usando magia agora é gente que tá saindo de uma guerra, é gente que estava usando magia para proteção, é gente que estava usando magia para cura, porque estava todo mundo numa merda de uma situação. Você pega os elfos mais antigos, gente, eles estavam descobrindo como usar magia para uso doméstico, para uso diário, para irrigar, para criar planta, para fazer flores, para celebrar a vida.
Por isso que a magia da Fern que aprendeu com a Frieren não tem nada demais, assim, é defesa básica, ataque básico, nada demais, né? Nada demais. Inclusive, você vê quando a Fern lutou com aquela outra menina, que era do time do cara do cabelo azul, né? Ela até disse, parece que eu estou lutando com o meu avô. Porque ela usa uma técnica sendo que ela é intensa, ela usa uma técnica ultrapassada, mas de maneira intensa e eficaz. Extremamente eficiente e refinada. Exatamente. E aí ela mesmo fala, né? Parece que eu estou lutando com o meu avô. Então, assim, e no caso, a Frieren, né, ensinou a fé nessa questão assim, a magia poderosa, a magia de ataque, ela não é para ser usada a qualquer momento de maneira banal, como se fosse assim, vou obliterar meu inimigo aqui no primeiro momento, né? Tanto é que quando ela vai lá, que ela quebra a barreira logo no primeiro desafio, né? O cara diz, isso aqui é impossível de quebrar. Aí a menininha do cabelão diz, vai quebrar. E aí quando a Frieren quebra, aí a Ciri percebe, né? Ele, você tá me dando um oi. E eu achei também que esse exame Chunin aí dos magos faltou um pouco de consequência, assim, porque meio que a galera levava um ferimento extremamente grave, mas rapidamente usava o Golem, aí ia lá pra cima, se recuperava, então assim, ninguém morreu, tudo certo, tal, entendeu? Mas Seguir em frente. o cara explica isso por quê? Mas não era ideia, não era filtrar as pessoas deixando os mais fortes ali. Não era pra. É por causa dos Assim, problemas anteriores, né, também, que inclusive, o cara explica que como foi aquela menininha lá do cabelão que montou aquele desafio da masmorra, ele mesmo disse, isso aqui não vai morrer ninguém aqui, e isso é o desafio que um pacifista faria. Quer dizer que se fosse ele ia fazer um Battle Royale. E só por ela ter entrado também a cabeluda lá na masmorra, dificultou, né, porque criou um clone dele também, né. Exatamente. Então, a criatura lá criou um clone dos magos mais ela só não era o mago mais poderoso porque tinha a Frieren, né? Que era o último. Né? E caramba, que assombro de luta ela com o clone dela, as duas Frierens ali. Que assombro! Diz, né? Se eu pudesse, se não fosse algo tão importante, eu quebraria o meu golem agora. Logo quando ele viu que era Frieren, né? Ele mesmo fala, né? Que se eu pudesse, eu quebraria o meu golem agora. Pois é. E ele e a Frieren também, muito, porque ele é muito experiente, né? Muito mais velho e tal. Mago da corte, né? Então ele e a Frieren, duas cabeças excelentes ali, pensantes de estratégia e tal. Mais a Ferne, né? Também junto. Muito bom mesmo. O que eu fiz nesse último episódio, eu adorei o velhinho. Muito bom, né? Muito bom mesmo. A única coisa que eu senti falta no último episódio, e eu não sei que assim, pode ter acontecido e só vai mostrar lá na frente, é que ele não conversou com a Frieren sobre a mulher dele. Né, que aquela história, quando eles estão tomando café, que eles só me tornei um mago por causa da Frieren. Porque se você pega, isso também não é dito na série, mas se você pega nas entrelinhas, o que aparenta é que na época da jornada deles contra o Rei Demônio, os humanos ainda não eram suficientemente fortes com magia. Porque tanto esse mago idoso e aquele outro que vai tentar lutar com a Frieren no final, eles dizem, se a gente tivesse poder na época do Rei Demônio, então dá a entender que os humanos estão se familiarizando com a magia em menos de 100 anos, há menos de 100 anos. Uhum. Eu diria que eles estão evoluindo a magia, porque eles, novamente, dá para perceber que eles estão usando magia muito para combate. Muito para combate. É só ver, é só rastrear pelo tempo que a série lá, ela começa a recrutar, fazer aquelas seleções para magos. É a partir dali que começa realmente. Eu tô só terminando ali o que eu queria falar muito, daquele momento da luta da Frieren com o clone dela. Gente, tem um momento que ela concentra um buraco negro no ambiente. Eu pensei que aquele lugar ia ser todo engolido. Falei, caramba, o que ela está fazendo? E aí você pensa, peraí,
Se o clone da Frieren tá fazendo isso, significa que a Frieren também podia ter feito. Qual é o nível de poder dessa coisa? Essa baixinha, qual é o nível de força dela que ela não mostrou até agora? Nossa, olha, Não, essa série é mas o melhor ali, surpreendente. Denison, porque assim, é o que eu tava até conversando com os meninos ontem. Anime no geral, o episódio final da temporada normalmente não é o melhor, né? É muito difícil, né? Então, Aham. tanto o Diário da Apotecária quanto o Freire, o último episódio, não achei que foi o melhor. Esse daí da batalha foi excelente, né? Principalmente Excelente. o final, que a Ferne achou que não, conseguimos, né? Aí a Frieren clone estava sem os dois braços, toda lascada. Ela só com o olhar joga a Ferne na parede e ainda quebra o cajado dela. Aí a Ferne diz: Olha, a Frieren ainda tinha essa carta na manga que ela não me contou. Ela tinha esse poder aí, essa Né? magia extra aí. Quase incapacitada ali, sem os dois braços, pô. Ainda... O pináculo da magia, né? Esse é o Uhum. pináculo da magia. A crença faz acontecer, gente, realmente. Pois é. Nossa, é incrível, olha, é incrível a gente poder estar tendo um ano de séries de animação japonesa que passaram um pouco do clima shonen, né? Assim, para o público infanto-juvenil, a gente teve aí no nosso último Nerd Debate que a gente falou das melhores séries do ano passado, tem séries que são com um tom mais sério, mais adulto, mais rebuscado, né? Que parece que, apesar da gente saber que existe, que Peixoto, por exemplo, lê muita light novel, lê muita coisa lá daquele site dos novelistas japoneses, né? A gente tem o conhecimento que existe todo tipo de material maravilhoso, adulto, até por assim dizer, em termos de conteúdo, de qualidade de roteiro, É. que infelizmente nós ainda não estamos vendo em quantidade ou quase nula aqui no Ocidente. Hell's Poder Paradise ver, eu vi depois que vocês comentaram, viu? né? Depois que vocês comentaram. Né? Poder ter finalmente séries tão boas, tão fáceis de compreender e tão assim bem feitas visualmente, bem feitas no seu storytelling, cara, olha, eu O acho que Seinen, nós Denison, estamos entrando numa nova era de prata dos animes, o sabe? Que É, Seinen está se popularizando. Se você começar a ver aí nos últimos 10 anos, você vai ver, assim, uma coisa que eu estou percebendo é o Seinen começando a se popularizar e o aumento da light novel como fonte de inspiração para os animes. Não, isso sempre teve. Isso sempre teve. O problema é que o estilo dos animes que. Está tendo com mais ênfase. Não, eu Sempre diria que. teve. Não, sempre teve. O que está acontecendo é que nós estamos vendo séries muito mais rebuscadas, de roteiro mais maduro sendo escolhidas. Isso é uma coisa que tá acontecendo. Exato. Agora, por exemplo, o que nós temos aqui é a Frieren só tem exatamente o mangá e o anime, mais nada. Não tem jogo, não tem anime, não tem nada. Porque eu estou dando uma olhada aqui em outras mídias, né, da Frieren, só lançaram um fanbook oficial. Ou seja, o que é um fanbook? É ilustrações de outros artistas tendo como tema Frieren. Tá? Acabei de descobrir aqui que tem um romance prequel escrito por Mei Hachimoku, ou seja, não é o autor oficial, mas com supervisão do Yamada, intitulado Shosetsu Soso no Frieren Zenso. Não sei como isso seria traduzido para o português, porque só está escrito em caracteres ocidentais, não está em kanji, eu não tenho como traduzir isso, né? Está programado para ser lançado em abril de 2024, 17 de abril. Ou seja, daqui 3 semanas, mais ou menos, né? O romance contará histórias não retratadas no mangá, centradas em Frieren, Fern, Stark, Anne, Lavigne e Aura. Ou acho seja, que Lavínia e Aura deve ser aquelas duas meninas que foram reprovadas, né? a Anne e a Lavigne, exatamente. E a Aura. Aura é a guilhotina, né? Vamos ter a história da Aura. Que É coisa a louca. guilhotina? A guilhotina, Aura Guilhotina é o nome dela, É. né? Nossa, até ela. Então, mas ó, vai ser lançado em 17 de abril de 2024. Por isso que não estava na lista aqui na entrada, porque ainda não foi lançado. Então, eu estava me espantando de não fazer em novel. Tá aí.
Vamos fazer. Já E fizeram. fora isso, você só tem o fanbook oficial com informação da série, ilustrações, resumos e designs iniciais dos personagens. Ou seja, deve ser os designs iniciais que o Oda, o autor, o desenhista fez antes de começar a fazer o mangá, né? Tá? E só uma coisa aqui, vamos lá. O mangá, até março de 2024, já vendeu 20 milhões de cópias, viu, gente? Tá? Agora vamos lá. Antes da série começar, em setembro de 2023, a série tinha 10 milhões de cópias vendidas. Frieren começou quando mesmo? Deixa eu ver. Ano passado. O anime começou em setembro, certo? Então, olha só, gente. Em setembro, quando começou o anime, o mangá tinha vendido 10 milhões de cópias. Sabe quanto ele já tinha vendido até dezembro de 2023? 7 milhões. Tinha pulado para 17 milhões. Quase Olha como, dobrou. olha como o anime impulsiona a venda, gente. Tá? E Não, e era o que até eu tava março. falando até com os meninos aqui antes de tu entrar, Peixoto. O mangá aqui no Brasil, incrivelmente, já vinha sendo publicado desde 2022. Tanto é que, se eu não me engano, o mangá Exato. hoje em dia tá na edição 12 no Japão e aqui no Brasil tá na edição 11. Ou seja, tá quase em páreo com o Japão, porque começou já há muito tempo, né? Então, mas olha, gente, em 3 meses de anime de Frieren, vendeu 7 milhões de cópias do mangá. E mais 3 milhões entre janeiro e março agora. Ou seja, em 6 meses, o anime foi responsável por dobrar a venda do mangá. O que o mangá vendeu em 2 anos, que foi 10 milhões, em 6 meses vendeu mais 10 milhões. Não, com Olha como certeza o anime no Anime Awards ano que vem vai ganhar de melhor anime do ano. ele vai arrebentar a boca do balão, não tenha dúvidas, né? Tá? E ó, ele ganhou vários prêmios aqui do Japão, entrou na lista de livro de mangá do ano, ficou em sétimo lugar na lista de livro do ano da revista Da Vinci, que é uma revista conceituada lá que fala de coisas legais, né? Assim, tá? E ficou em décimo lugar na lista de 2022 e 12º na lista de 2023. Ou seja, durante 3 anos ele foi indicado por essa revista Da Vinci. Tá? E naquele prêmio que é o Konomanga Gasugoi, esse mangá é incrível, né? Konomanga Gasugoi em japonês é esse mangá é incrível. Ele ficou em segundo lugar em 2021 na categoria de leitor do sexo masculino. Tá? Ficou em sexto em 2022. Tá? E ficou em segundo lugar na lista de quadrinhos recomendados pelos funcionários das livrarias nacionais em 2022, 2021. E tem isso também. Eles têm algumas recomendações que os funcionários das livrarias fazem uma votação. Olha que legal, né? Eu não entendo essa aí, como é que entra. Os funcionários leem o mangá para poder falar? Eu acho que eles se baseiam no que vende mais e eles indicam, mas acho que eles também leem, né, o É, Denis? Eles provavelmente também eles dão jeito. leem. Eles É leem, eles tipo você pegam. chegar numa loja, sei lá, de games, uma mãe com um filho, um jogo aqui pro meu filho, o filho não entende muito, sei lá, e alguém recomenda, é tipo isso. Deve ser alguma coisa assim. Mas os próprios vendedores, os próprios funcionários de livraria indicam Frieren. Gente, é um mangá de sucesso, gente. É um mangá de muito sucesso. O certo Vai deveria ser isso, vender. né, Peixoto? Quem tá vendendo entender do que está vendendo, né? E indicar, né? Deveria. Você tem Deveria. que pelo menos ter lido um volume para indicar, né? Eu diria, né? Pois Tá? é. Para o trabalho deles. Mas olha, gente, Frieren é espetacular. Eu só queria acrescentar mais uma coisa que eu acho que escapou da visão de vocês. Lembra quando o Denken vai lá com a menina lá visitar o Richter na loja dele? Sim. Sim. Que chama Depois que ela ele. de neto de vovô, né? Ela chama ele de vovô, mas não é vovô de verdade. Mas enfim, né? O que é que o Denken fala para ele? Olha, meu, não fique tão triste, né, Richard? Você é um mago muito poderoso e com certeza daqui 3 anos você vai ficar mais forte ainda. Só que quando ele fala isso, lembra que ele ficou andando o tempo todo
na loja do Richter. E Você fazendo parou- uma pilha de coisas sem comprar. E fez uma pilha de livros e produtos. Só que no exato momento em que ele fala que, ó, daqui 3 anos você pode se tornar o mago mais poderoso, ele coloca aquele vidro com cristal em cima dos livros e se retira. Sim, que é quando Que a é, pilha chega. é dica, ó. Leia esses livros para você ficar mais poderoso. Foi uma dica. Agora, se o Richard entendeu a dica, eu não sei. Eu acho que sim, né? Tá? Puder, quem quis ajudar o Richard ali, né? É uma coisa que muita. Eu vi aquilo. Eu pensei mais ou menos isso, só que como não teve nada depois, eu esqueci. Porque logo depois eu acho que entra Frieden na loja Entra pra na loja. consertar, eu acho, né? É quando a O pilha cajado. chega. Para consertar o cajado lá da perna, né? Pois é. Aí, Então, aí eu esqueci disso. Eu pensei, tá, então não vai ter nenhuma resposta pra isso aqui. Ficou pra lá, né? Mas faz sentido isso aí mesmo. É legal isso aí. Gostei. entendeu? Na verdade, você tem essas coisinhas pequenas que acontecem direto em Frieren, né? Tá? Mas, gente, é uma Que ele até história gostosa. reclama, né? Ele veio aqui e não comprou nada, né? Ele até reclama. Ele só reclamou, pô, no final o velho não comprou nada, né? Mas deixou uma dica de ouro para você. Leia os livros que ele indicou que você fica mais forte. Daqui 3 anos você tenta de novo, né? Tá? Pois é. O Richard o Richard, apesar de ser aquele jeito pragmático, eu gosto dele. Eu gosto do Richard. Né? O negócio Mago é da Terra. saber. É uma coisa assim, antes de encerrar, que eu acho interessante. É, resta saber quanto tempo essa história que a gente tá acompanhando vai avançar na história pra gente ver alguns personagens mais velhos desses que a gente tá vendo, entendeu? Em que momento a gente vai revê-los? Em que situação? Será que esse tempo de paz vai acabar? Porque até tem a minha suspeita. Será que esse rei demônio realmente morreu? Ou será que eles arrumaram uma Ah, solução? Eu não diria solução pacífica, mas uma solução inteligente, entendeu? Ele não morreu, mas arrumaram uma solução inteligente para derrotá-lo, que não necessariamente seja matá-lo. só Será tem um que jeito de saber, né? Ô Luiz, só tem um jeito de saber tudo isso. Você tem até agora tem 127 capítulos do mangá lançados. 127 capítulos. E só 60 viraram anime. Então você tem muita história que você pode ler se você não quiser esperar um anime. Eu não? E particularmente tô. provavelmente eles vão passar pelo local do Castelo do Rei Demônio. Acho que tá no Sim, trajeto sim. deles. Então a gente Em vai algum ter momento eles vão flashback da passar. batalha. Sim, mas eu tô dando uma olhada aqui nos capítulos futuros, né? Eu só tô falando o título, tá? Platô Norte, Bochaf, o Imperador Alcoólico, ah, Shogun, Nada faz Encontro muito de sentido, né? Nada muito. os capítulos, ó, tem um aqui, ó, olha o nome de um capítulo aqui, Daredevil, Demolidor, né, para nós, né? É, Daredevil Daredevil é o pode ser audacioso em inglês também. é. Isso. então, Daredevil, né? Tá? Tem um que é Front Stage, The Mise of Wise, Análises, o Grande Demônio Sem Nome, Olha aí. Recompensa e Retribuição, Ou os então tem Fundamentos essa da questão. Magia. Morrendo o Rei Demônio, será que os demônios não tem um outro líder que tá reunindo quem restou? Alguma coisa assim? Tem tudo isso, né? Que pode É. estar acontecendo. A guilhotina trabalha. Lembre-se do que aquele lá que é capitão dos exércitos de uma tropa do norte lá, né? O que queria matar a Ubel, né? Lembre o que ele falou, foi só o Himmel morrer e os demônios retornaram à ativa. É Ele falou verdade. mais ou menos isso, falou, né? A guilhotina já é uma prova disso, né? Exatamente, a guilhotina já era uma prova disso. Eles estavam achando que com a morte do Himmel, eles podiam botar as asinhas para fora e estão botando, né? Assim, Tanto que pode até ter matado o rei demônio, mas isso não quer dizer que não tinha um sucessor, né? é, Então, Ou um novo minha Sucessor líder. não. esperança é que Sucessor tenha. não. Alguém tentando puxar o tapete e não conseguia. Eles não têm essa
essa avaliação. Eles estavam Minha lá esperança- esperando isso aí. Minha Aí que esperança vem- é que tenha alguns saltos temporais, alguns personagens envelheçam, né? E a gente reveja alguns personagens desses que a gente tá vivenciando aqui. E que tenha desenvolvimentos melhores, histórias mais interessantes com essa galera toda. Porque ficaria muito triste se a gente ver essa galera toda aqui agora tipo, todo mundo que a gente tá vendo, eles só voltassem no arco final, numa batalha final. Acho que a gente mereceria ver eles em outras histórias, entendeu? Que não seja só numa batalha final. Só tem um jeito de saber, né, Luiz? Ler o mangá. Vamos ler o mangá, né? Não, esperar o final, porque isso aí claramente vai ser mais pra frente. Porque o mangá não acabou, né? O mangá ainda tá sendo publicado, né? eu acho que a vibe não vai ser essa, Luiz. Essa galera pegou, passou, pode ficar um ou outro ali ainda tendo alguma ligação, mas, por exemplo, eles podem esbarrar em algum deles, mas por acaso. Ah, tu acha que a maioria deles não retorna? Não E retorna. se retornar é só. Ah, olá, tudo bom? Ah, olá, tá. Vai ser a mesma coisa com o outro clérigo. Você viu quando foi que o outro clérigo apareceu? Não, mas o outro clérigo acabou de sair, né? E ele tá indo pro sentido contrário, né? Ele tá indo pra um sentido então, totalmente assim, oposto. O que eu quero dizer assim, ele saiu, só apareceu agora. Ó, lembra aquele cara que tava em tal coisa? Inclusive aparece ele com uma mulher ao fundo, bem longe, né? Aí, tipo, se esse cara voltar, se esse cara voltar, a gente não sabe se ele volta para se reintegrar à equipe ou se ele simplesmente vai. Porque você lembra que ele já tem o próprio objetivo dele, que é reencontrar o amigo, né? Eu acho que alguém que eles vão encontrar lá na frente e que pode ter um desenrolar maior é o elfo clérigo. O Kraft. Sim. Porque ele já tem um passado, que é um herói do passado de antes de Himmel, e ele tem um objetivo lá para frente ainda, né? Ele já tá lá, ele, na verdade, se eu não me engano, ele já tá à frente deles no caminho. Uhum. Ele tá mais à frente, né? Porque ele passou direto, ele não ficou ele não se interessou em fazer o teste de primeira classe, né? Até A não porque ser ele que é ele já clérigo, né? seja. Ele não é mago, ele é clérigo. Exato, E tem assim, essa, né? e para o grupo avançar na fronteira, tinha que ter um mago de nível 1 para poder avançar. E ele bateu Uhum. de frente com a Yubel, né? Sim. Antes. No caminho, antes de chegar. Ele já percebeu o que o Bel era, né? Então, né? É, exatamente. Não Então, sei. a gente vai. Mas eu tenho muita curiosidade. É porque ultimamente Uhum. muitos animes têm retornado, mas eu não tenho mais a curiosidade de retornar a eles, entendeu? Muitos animes eu tô dropando só na primeira temporada, tô satisfeito. E eu tô explorando mais coisas novas, né? Curiosidade de ver coisas novas. São poucos que eu tô retornando. Frieren, quando Então, voltar, com certeza eu vou continuar. mas o legal de qualquer forma é que é o seguinte: já neste exato momento, nós já temos material no mangá o suficiente para mais uma temporada de 28 episódios, se a gente se quiserem repetir a dose, né, de lançar os 4 primeiros como se fosse um filme, como fizeram, né, nessa temporada, né? Então, tudo indica que nós vamos ter aí e como vai ser só em 2025, nós temos o resto do ano de mangá de Frieren ainda para ser lançado. Então, o que acontece? Nós temos material aí para. Quando sair a segunda temporada, já vão ter material para a terceira, praticamente, entendeu? Então, a história de Frieren ainda é longa e vai nos entreter por muitos anos. Pois é. Muito bem. Então é isso. Agradecer a presença de Denison, Janúncio e Peixoto. A gente não vai gravar, por exemplo, Diário de um Apotecário, porque, assim, no geral, é um anime bem de boa, bem light. Não tem muito o que se debater, se discutir. A gente só recomenda, né? É um anime muito bom. Assista Diário de um Apotecário também. Estreou a dublagem agora, né? Frieren aí. Aliás, Quem. terminando a gravação, eu vou assistir o episódio desse domingo, né? Pois Eu acho é. que é o, É o eu acho que é último o último. também. É o último também. Né? Frieren, quem não assistiu dublado, recomenda. Assistam dublado, tá aí também para ser assistido. Então é isso, Eu voltamos voltei em breve.
Eu voltei e assisti alguns episódios dublados da Apotecária e de Frieren. Eu gostei da dublagem dos dois, gostei muito, viu? Pois é. Então, obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, Tchau. tchau.